Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma semana aqui na plataforma Enem 360, mais uma aulinha de matemática para começar bem a semana. E hoje a gente vai resolver duas questões sobre uma matéria muito importante no Enem, que é a geometria plana, tá? Ela já apareceu nos últimos 5 anos, ela apareceu 26 vezes, o que corresponde a algo em torno de 11,56% da prova. Mas antes de começar a resolver as questões ditas, essas duas questões que eu vou fazer hoje, eu queria pedir o que eu já te peço de praxe, que é o seguinte: lembra que essa plataforma ela é completamente gratuita. Então, por favor, curte o vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, comenta no vídeo, porque isso ajuda a ter mais visualizações, ou seja, pode comentar com críticas, pode comentar com elogios, pode comentar como você achar melhor, pode tirar dúvida pelos comentários também, não tem problema. E além de tudo isso, aqui no YouTube mesmo, que você vai se inscrever, obviamente, no canal e ativar o sininho, eu queria pedir também para você seguir a gente nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, o que você puder seguir, você segue. Inclusive o meu Instagram pessoal, que vai aparecer aí para vocês, @tcvasconcelos, tudo bem? Lá eu sou bem ativo, se você quiser tirar dúvida comigo, se você quiser falar comigo sobre a prova do Enem, o que mais cai, pode mandar DM lá que eu vou te responder, tá tranquilo? Hoje a gente vai falar sobre, vou repetir, sobre geometria plana, que é uma matéria extremamente importante no Enem. Como eu disse, caiu 26 vezes nessas últimas 5 provas que a gente tem analisado. A gente ainda está na prova de 2015, mas nas provas de 2015 e 2019 ela apareceu 26 vezes, o que corresponde a algo em torno de 11,56% da prova. Cara, quase 12% da prova é feita de geometria plana. Então é importante que você conheça bem. Geometria plana é muito amplo, né? A gente pode falar de área, a gente pode falar de trigonometria, a gente pode falar de muitas coisas. Mas, de qualquer forma, ainda assim, é uma matéria muito recorrente no Enem. A primeira questão que eu vou colocar é essa questão aí, ó. Deixa eu clicar aqui. 137. Se você não lembra, a gente está sempre falando do caderno azul, ok? A gente está na prova do caderno azul, a questão 137, que diz o seguinte: o tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que tem a forma de um círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto, de base na forma de um triângulo equilátero com lados medindo 30 centímetros. Bom, um prisma, né, é aquela figura que tem duas bases planas e as laterais sendo retangulares ou figuras ou quadriláteros, né? Para você lembrar como é que é a figura de um prisma reto de base triangular, que é o que ele falou, é como se fosse aquela caixa do Toblerone, sabe aquele chocolate grandão? Então, ele tem exatamente esse formato, é um prisma reto de base triangular, ok? Uma loja comercializa 5 tipos de tampos de vidro circulares com cortes já padronizados, cujos raios medem 18, 26, 30, 35 e 60 centímetros. O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro, que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. Ou seja, olhando de cima, e se eu estou olhando de cima, eu estou olhando para o triângulo equilátero, tem que cobrir esse tampo inteiro, não pode ficar uma parte do triângulo para fora, tá? Aí ele manda considerar 1,7 como aproximação para a raiz de 3, e o tampo a ser escolhido será aquele cujo raio em centímetros é igual a... Bom, de novo, como eu disse, o prisma, apesar de ser tridimensional, se eu olhar ele de cima, que é o que eu quero, que é onde eu quero apoiar o tampo, ele tem que ter o formato de um triângulo equilátero. Coloquei o triângulo aí. E se esse tampo tem que cobrir esse triângulo equilátero como um todo, ele tem que pelo menos, e eu digo pelo menos porque ele pode ser enorme, né? Mas ele tem que pelo menos circunscrever o triângulo, ou seja, ter o formato desse círculo aí que eu botei de vermelho. Repara que esse aí está no limite. Se fosse um pouquinho menor, o triângulo ficava para fora. É exatamente esse círculo aí que eu vou achar, porque assim eu vou achar qual é o raio mínimo possível. Porque não foi isso que ele pediu? Ele quer que o tampo tenha o menor diâmetro possível. Então eu vou achar o menor raio possível para essa figura. Tranquilo? Tudo bem? Então, se eu ligar do centro até a ponta ali da circunferência, eu tenho o raio da minha circunferência. Só que olha que legal, ele saiu do centro, né? Saiu do centro desse triângulo, que é qual centro? Todos. Porque o triângulo equilátero, ele coloca todos os centros num lugar só. Como assim todos os centros? Não sei se vocês lembram, um triângulo ele tem 4 centros.
encentro, baricentro, circuncentro e ortocentro. No triângulo equilátero, todos eles estão no mesmo lugar. Então, o que eu vou fazer é prolongar esse raio até traçar a altura e traçar as outras duas alturas também, fazendo essa figura. Eu tracei as 3 alturas do triângulo equilátero. Lembrando que esse ponto aqui, ó, é o centro. Qual centro? Todos os centros. É o centro da circunferência circunscrita, então ele é o circuncentro. Mas ele é também o baricentro e eu quero que você lembre disso, porque isso vai ser muito importante. Ok? Beleza. Quanto vale a altura do triângulo equilátero? Ela sempre vale L raiz de 3 sobre 2. No caso da figura, ele disse que o lado vale 30. Então fica 30 raiz de 3 sobre 2. Acompanharam até aí? Só que olha que legal. Nessa altura, o baricentro ele tem uma característica importante porque ele divide a altura em 1/3 e 2/3. 1/3 para o lado, isso aqui é 1/3 da altura, e isso é 2/3. Concorda que 2/3 é o dobro de 1/3? Então, se isso aqui vale R, aquele tamanho ali vale R, é porque esse tamanho aqui vale R sobre 2. Agora, olha que legal, a altura inteira, então, vale R mais R sobre 2. Ou seja, 3R sobre 2. Vou igualar lá com a altura do triângulo equilátero. Olha que conta fácil. O 2 corta com 2. O 30 corta com 3. Vai ficar 10 vezes raiz de 3. Raiz de 3 ele não mandou usar 1,7? Então o raio vale 17 centímetros. Como ele quer o menor diâmetro dos que já estão lá, os tampos já padronizados, o raio mínimo é 17, a resposta vai ser então 18 centímetros, gabarito letra A. Foi? Tranquilo? Chegamos aí na metade da nossa aula, resolvemos a primeira questão. Vamos para a segunda? A segunda diz o seguinte: o proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências, ponto. Não tem sequência, né? Aí ele fala: a figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos, com um ângulo central igual a 60 graus. O raio R deve ser um número natural. Isso é muito importante. Tem que ser um número natural. Não pode ser quebrado. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular, com dimensões 50 por 24 metros. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor do que a ocupada pela piscina já existente. Considere 3 como aproximação para π. O maior valor possível para R em metros deverá ser. Primeiro vamos olhar o seguinte: se ele disse que aqueles setores são todos de 60 graus, eu posso marcar 60 graus nos outros 2 que estão faltando. E apesar de estar um para cima, um para baixo e um para cima, se eu colocasse um do lado do outro, aí como se eu abrisse um leque, a área não ia mudar, né? E a área seria de 60 graus, mais 60 graus, mais 60 graus. 180 graus, ou seja, meia volta. Então, na verdade, apesar de estar um para cima, um para baixo, um para cima, essa figura aí, ela monta um semicírculo. Se eu encaixasse bonitinho e colocasse todos os centros no mesmo lugar, ia formar um semicírculo. E aí, repara o seguinte, ele quer que a área seja menor, não é? Apesar de querer que seja menor, eu vou igualar a área do semicírculo com a área do retângulo. Por quê? Igualando, eu vou achar qual é o raio que torna igual. Ou seja, eu não quero que a área seja menor, é só eu pegar um raio menor do que isso. O primeiro raio menor do que isso vai estar valendo. Entendeu o que eu quis dizer? Eu vou achar o igual e vou pegar o raio, então vou estar achando o valor máximo que o raio pode ter. Então vai ter que ser um número menor do que esse raio. Tudo bem? Como é que eu acho a área do semicírculo, Thiago? Bom, a área do círculo inteiro não é πr ao quadrado? O semicírculo, então, é πr ao quadrado sobre 2. E do outro lado, a área do retângulo é a mais fácil, é que vocês sempre lembram, que é base vezes altura. No caso, a base vale 50 e a altura 24. Agora vamos aprender a fazer essa conta. O 2 vai passar para o outro lado multiplicando. É mais fácil multiplicar o 2 pelo 50 do que pelo 24. A conta fica mais fácil, 2 vezes 50, porque dá um número redondinho. 100. E o que eu falei do π? O π não vale 3? Ele vai passar dividindo. 24 dividido por 3, quanto é que dá, Thiago? 8. Então a conta que vai ficar aí é r ao quadrado é igual a 100 vezes 8. Não fiz a conta, deixei separado mesmo. Por quê? Na hora de tirar a raiz, eu posso tirar a raiz de cada um deles em separado. Qual é a raiz de 100? 10. Pronto, já achei.
E qual é a raiz de 8? 8 é 2 ao cubo, né? Então eu não consigo uma raiz exata, mas eu consigo escrever 8 como a raiz de 8 como 2 raiz de 2. Porque é 4 vezes 2, né? E esse 2 eu consigo jogar para fora. Então, na verdade, o R vai ser 10 vezes 2 raiz de 2. Quanto vale o raiz de 2? Ele mandou usar alguma aproximação? Não. Mas uma boa aproximação para o raiz de 2 é 1,41. Anota aí se quiser. Uma boa aproximação para a raiz de 2 é 1,41. Vezes 2, isso dá 2,82. Vezes 10... O raio, então, é de 28,2 metros. Como assim, Thiago? Ele falou que não pode ser quebrado. Mas lembra que eu te falei que a gente ia achar? A gente ia achar qual era o maior valor possível para o raio. O raio, no máximo, pode ser 28,2. Ele não quer um número inteiro? Então, tem que pegar um inteiro que esteja menor do que 28,2. Olhando nas opções, menor do que 28,2, gabarito letra B, 28. Ou seja, o raio desse semicírculo aí, desses setores circulares, tem que ser de 28 metros para que a área dessa piscina seja menor do que a área da piscina que ele já tem construída. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, comentário ou DM, fica à vontade. A gente vai responder tudo que vocês precisarem. Foi um prazer inenarrável estar com vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.